Consegue.
Boa tarde a todas as pessoas que me assistem, que nos assistem. Primeiro, agradecer a oportunidade de poder participar desse programa, desse projeto, de poder contar e conversar um pouco com vocês sobre essa situação, que é a situação da violência, que é um problema que nos assola, não é novidade na pandemia, né? A gente sabe que a pandemia não é a causa da violência, mas a gente sabe que por conta dela, dos efeitos e consequências que ela produz, a gente acaba acrescentando maiores dificuldades, né? Que a gente chama de maiores vulnerabilidades, e por conta disso, a gente acaba tendo maiores entraves do que aqueles até então existentes para conseguir lidar e tratar com essa e sobre essa questão, né? Vocês da educação são uma importante porta de entrada. Vocês exercem aí um trabalho extremamente importante, então poder contar com essa parceria, poder conversar com vocês, poder fazer esse tipo de abordagem, que é uma abordagem inter e multidisciplinar, ela é extremamente importante, e é por isso que a gente conta e agradece muito esse tipo de parceria e a intenção de poder fazer esse tipo de abordagem, esse tipo de conversa, né? Estou mais aqui para a gente poder fazer algumas provocações, contar um pouco para vocês, um pouco mais, na verdade, sobre o que é a Lei Maria da Penha. Eu sei que a Rafaela, imagino que vocês tenham assistido e tenham visto e a ouvido na semana passada, ela falou um pouco sobre o que é a Lei Maria da Penha, um pouco sobre o que é violência de gênero, contou um pouco para vocês também sobre o que são as medidas protetivas, aquilo que a gente precisa fazer quando acontece uma situação de violência, e eu vou conversar um pouco mais com vocês sobre alguns aspectos que eu acho que são extremamente importantes e necessários para que a gente possa olhar para esse problema e fazer o enfrentamento à violência, que eu sei que é uma questão que incomoda a todos, a mim incomoda imensamente, né? E eu acho que é uma responsabilidade de todos e de todas nós poder lidar com essa questão. Então, a Lei Maria da Penha é uma coisa que a gente precisa lembrar e é extremamente importante para a gente conseguir compreender esse universo da violência de gênero, doméstico e familiar contra a mulher, a gente conseguir compreender qual é a importância da lei, né? A gente tem uma das 3 melhores leis do mundo, com certeza vocês já ouviram falar isso em algumas oportunidades, e essa classificação, essa qualificação, ela não existe por nada, né? Existe um motivo para que ela tenha acontecido. Ela é chamada de lei, que é uma lei que traz uma proteção integral e, contrariamente a algumas vozes que se levantam, algumas críticas que são colocadas, ela é uma lei que visa especialmente a prevenção. A ideia da lei é criar um sistema de trabalho, um sistema de atuação que de forma articulada, né, envolvendo poderes constituídos, organizações não governamentais e também a sociedade civil de uma maneira geral, que essa articulação possa de alguma forma produzir o enfrentamento à violência. Então, contrariamente a que muita gente olha e encara e diz que é uma lei extremamente punitiva, que veio punir os homens, né, autores de violência, beneficiando irregularmente e indevidamente mulheres, ela é uma lei que criou um espaço para que a prevenção à violência doméstica pudesse acontecer, e para isso ela traz inúmeros mecanismos, né? A Rafaela falou com vocês sobre a questão das medidas protetivas de urgência, e medidas protetivas de urgência são sim um importante mecanismo para prevenir a ocorrência, a situação da violência, né? A Lei Maria da Penha ela veio trazer um determinado tipo de correção, corrigir uma rota em que estávamos inseridos, e ela foi necessária no que a gente chama, no mundo jurídico, para fazer uma confrontação entre aquilo que é a igualdade material e aquilo que é a igualdade formal, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, essa é uma norma que está transcrita na nossa Constituição Federal de 1988, mas, muito embora, não obstante, na prática, aquela igualdade que é trazida formalmente no texto constitucional, ela não existe materialmente na nossa vida objetivamente considerada. E para isso não é difícil a gente olhar para essa realidade e conseguir compreender onde é que essa desigualdade acontece e por que a igualdade material é necessária, né? E muita gente ainda fala, olha, mas veja, né, você está aqui falando com a gente, conversando, você é juíza, né? Tem desembargadoras, tem médicas, tem promotoras, né?
tem professoras, tem diretoras de escola, mas nós sabemos que, muito embora espaços tenham sido galgados e tenham sido conquistados, ainda há desigualdades que precisam ser enfrentadas. Então, a lei ela não veio com o intuito de punir indevidamente determinadas pessoas ou determinados gêneros, ela veio com a ideia de proporcionar uma igualdade, que é uma igualdade necessária para o enfrentamento da questão. E aqui eu vou só colocar alguns exemplos, né, algumas coisas que, na verdade, nos fazem, se vocês quiserem olhar depois, internet, Google, imprensa, a imprensa vive trazendo essas situações, ela vive nos contando sobre essas desigualdades, essas diferenças, né, e uma delas que a gente percebe claramente é a questão dos afazeres domésticos. E isso ficou especialmente visível agora na fase da pandemia, porque nós, né, obviamente, nós estamos permitindo, e aqui assim estou considerando, desculpem, permitindo que as nossas empregadas domésticas também cumpram a quarentena, cumpram o isolamento social, e nós, mulheres, temos que trabalhar, que é o que está acontecendo comigo hoje, faço trabalho remoto, faço audiência virtual, analiso os pedidos de medida protetiva, participo de reuniões de política pública e tenho que cuidar de todo o afazer doméstico, de todo o cuidado da casa, o que obviamente trouxe maiores ônus para o desenvolvimento da atividade saudável de toda mulher, e isso é uma questão que acaba aparecendo. Tanto que hoje muitos homens, né, passando também por essa questão de isolamento social e vivendo dentro daquele mesmo espaço, têm compreendido a dificuldade, como é difícil lidar com as questões domésticas e têm assumido mais funções dentro de casa, na ideia de que devem ser repartidas igualmente. Mas ainda existe muita desigualdade e os índices nos mostram e nos contam quais elas são. Uma outra questão que é extremamente complexa, que nos traz também uma noção sobre o que é essa desigualdade materialmente considerada, é a questão da distribuição dos salários, né? A questão da distribuição das atividades profissionais e a forma como ela se coloca dentro desse espectro da nossa realidade brasileira, né? Então, pessoas que têm a mesma formação, que têm o mesmo nível de estudo, elas acabam tendo uma remuneração menor do que a dos homens, e isso tanto no serviço privado quanto no serviço público. Está para sair uma pesquisa que fez uma análise e avaliação dos salários, por exemplo, e vencimentos de magistradas e magistrados, chegando à conclusão que há uma variação, que há uma diminuição, uma diferença nos salários e nos vencimentos em razão dessa questão de gênero, e isso fica bastante evidente, né? Com relação a cargos gerenciais também, as funções de chefia, isso tanto no serviço público quanto no serviço privado, muito motivados porque nós mulheres muitas vezes não conseguimos fazer atividades educacionais de qualificação profissional, e a gente às vezes acaba não conseguindo ocupar determinados espaços, cargos e lugares dentro da nossa realidade profissional, e com isso a gente acaba não tendo a possibilidade de desenvolver e estar em determinados espaços de poder na mesma proporção que os homens. Essa desigualdade também se encontra presente nos poderes executivo, judiciário e legislativo, federal e também estadual e municipal, né? Basta ver a quantidade de vereadoras, por exemplo, que nós temos, de prefeitas que nós temos, de governadoras que nós temos, ou mesmo membros de assembleias legislativas em nível federal, estadual, federal ou estadual também, e dentro do Congresso Nacional. Então, basta olhar, enfim, o Google para a gente dar uma analisada nesses índices e na proporção com que isso se coloca, e fica fácil a gente perceber que, na verdade, existe ainda uma desigualdade materialmente considerada. Essas desigualdades também são evidentes dentro da violência. Homens também morrem por força de violência e morrem em quantidade muito maior do que nós mulheres. Os atlas da violência, o Fórum de Segurança Pública, os anuários, todos trazem essa notícia. Só que, diferentemente do que acontece com nós mulheres, os homens morrem em situações privadas, dentro de um convívio público, e nós mulheres morremos mais dentro de casa, pela mão de nossos parceiros, namorados, companheiros, ex-parceiros, ex-namorados e ex-parceiros e ex-companheiros. A questão dos estupros no Brasil também. Então, por que eu estou falando tudo isso? Existe uma relação muito grande entre aquilo que é a desigualdade dentro de determinadas relações e o nível de violência, tá? Isso é uma relação que ela é diretamente proporcional, ou inversamente proporcional, dependendo da análise que a gente faz, né? Aqui tem mais dados a respeito dos feminicídios, e aqui é um ranking que eu acho interessante para a gente olhar para ele, o ranking, né, que já é uma
um elenco que veio há algum tempo, a partir da ONU, olhando para essa questão dos feminicídios no mundo. Nós ocupamos o 5º lugar em feminicídio, mas quando a gente olha para a questão da igualdade de gênero, nós estamos lá embaixo na lista, né? Opa, aqui foi trocado. O primeiro lugar de igualdade, deixa eu voltar um pouquinho. Tá. O primeiro lugar em igualdade de gênero é a Islândia, está errado aqui no slide, está errado na lâmina, né? El Salvador é o primeiro lugar em feminicídio. Mas quando a gente olha os lugares em igualdade de gênero e a questão dos feminicídios, a gente consegue perceber quão maior a igualdade de gênero, menor é a questão da violência. Por isso que a gente insiste em contar enquanto é importante a gente poder fazer essa fala, como é importante a gente poder fazer esse movimento de análise dessas relações sociais comunitárias e as relações familiares, para que a gente possa proporcionar a maior quantidade, o maior nível possível de igualdade, e dentro dessa igualdade, entendendo todos nós que não somos iguais em direitos e obrigações e todos merecemos respeito e ser tratados dignamente, a gente vai perceber que o nível de violência acaba diminuindo, porque o móvel propulsor da violência contra a mulher é exatamente essa desigualdade que nos conta que homens são superiores, mulheres devem ser tratados de maneira inferiorizada, e dentro dessa relação de poder, aquela determinada violência faz parte e compõe o cenário. A Lei Maria da Penha também ela veio tratar de uma questão que é essa questão da violência doméstica, e propositalmente ela veio por força de uma situação que aconteceu no passado com a Maria da Penha, né? A Maria da Penha Maia Fernandes, vocês sabem a história, né? Ela acabou, a lei leva o nome da Maria da Penha, vítima de violência doméstica. Iniciou-se um movimento em direção à criação de uma determinada lei, de uma legislação que tratasse da violência contra a mulher de uma maneira específica, até por força de um caso, e esse caso da Maria da Penha foi levado ao Comitê Interamericano de Direitos Humanos, e por força daquilo que resultou dessa análise da situação dela, recomendações foram feitas ao Estado brasileiro, e essas recomendações acabaram ensejando também a necessidade de se criar uma legislação para tratar de uma situação específica, porque nós não tínhamos, pasmem até então, uma legislação que tratasse dessa situação. E a violência doméstica, e daí porque é importante o envolvimento de vocês, professoras, professores e toda a rede da educação, ela tem peculiaridades que outras pessoas, que outras violências não têm, né? Acontece no silêncio do lar, né? Violência doméstica, muito difícil a gente ter uma pessoa que consiga testemunhar, contar para a gente aquilo que aconteceu naquela determinada violência. O fundamento dela é essa questão de gênero, essa desigualdade na distribuição das obrigações nas relações interpessoais, comunitárias e sociais, e as vítimas e autores da violência são pessoas como a gente, daí a dificuldade que a gente tem de conseguir identificar a violência quando ela acontece. Quando o aluno ou uma aluna vem nos contar, ou quando a gente percebe que há uma determinada situação de violência numa determinada família, por vezes a gente tem dificuldade de compreender o que é isso, e às vezes a gente não acredita naquilo que é contado, porque aquelas pessoas são, a princípio, pessoas com as quais nós convivemos, né? O parça do futebol, é o cara que a gente sai para tomar cerveja no final da tarde, é a mulher com que a gente encontra no shopping, ou a gente encontra no salão de cabeleireiro. Então, são pessoas que a gente convive com elas diariamente, muitas vezes com muita frequência, pessoas da nossa família, e a gente tem que lembrar que essa violência ela acontece por força dessa questão cultural. Então, ela não atinge uma determinada pessoa de uma determinada classe social, uma determinada religião ou cor da pele. Ela é a violência democrática, né, como a gente chama, ela atinge todas as pessoas. Os efeitos dela são diferentes, dependendo do tipo de vulnerabilidade que a pessoa apresenta. Foi o que eu disse com relação, ela no início, com relação à pandemia, o incremento das vulnerabilidades. Mas ela atinge a todos de maneira absolutamente democrática, né?
A mulher que passa por uma situação de violência é uma mulher que ela tem efeitos emocionais, psicológicos e neurológicos bastante complicados. Então, muitas vezes a gente pergunta, por que não sai da situação da violência, né? Por que ela não faz as malas e vai morar em outro lugar? Por que não manda o cara sair de casa e vamos retomar a nossa vida da maneira mais tranquila e pacífica possível? Porque a pessoa que passa por uma situação de violência, ela está de tal forma envolvida naquele determinado contexto que ela não consegue romper o ciclo da violência, né? Ela não consegue sair daquela determinada situação. Por isso que precisa de ajuda e por isso que nós precisamos nos movimentar para que isso aconteça. Por isso que nós temos a Lei Maria da Penha com todas as previsões a respeito e correspondentes à prevenção da violência, né? A pessoa, já até antecipei, que está nessa situação de violência, ela passa a estar inserida num ciclo da violência. O que é o ciclo? O ciclo, como todo ciclo da vida, ele acaba, uma fase ela sucede e antecede a outra necessariamente, né? Então, logo depois de uma agressão, vem a fase da lua de mel. Essa fase da lua de mel é a fase em que promessas são feitas, em que pedidos de desculpas são realizados, em que a mulher realmente acredita que ela vai conseguir proporcionar uma determinada situação dentro daquela realidade e que aquela violência não vai mais acontecer. Por isso ela acaba permanecendo dentro daquele lar, dentro daquela determinada relação. Só que logo depois da fase da lua de mel vem a fase da tensão e essa fase depois acaba acontecendo uma nova agressão. Para situações de violência, que são situações mais graves, que são situações mais complexas, são situações mais sérias, esse ciclo da violência se repete muitas vezes, várias vezes no mesmo dia. Então, para a pessoa conseguir primeiro identificar a violência, pedir ajuda e conseguir quebrar esse ciclo e sair dela, ela realmente precisa de ajuda. E a partir dessas constatações, que são constatações estruturais, comunitárias e sociais, a gente acaba fazendo algumas percepções, algumas concepções, acaba desenvolvendo alguns preconceitos também do que, né? Em briga de marido e mulher não se mete a mulher gosta de apanhar, por isso que ela fica naquela determinada situação, e não é isso que acontece. É uma dificuldade para que se saia daquela situação da violência, a gente precisa compreender essa dificuldade para que a gente possa, de alguma forma, fazer uma intervenção e aquela determinada violência cesse. Lembrando que nem sempre o que se pretende, o que a mulher quer dentro daquela relação é romper com o relacionamento. Muitas das vezes, ou algumas vezes, o que ela quer é não mais vivenciar a situação de violência. Ela quer continuar naquela determinada relação sem a violência. Por isso que a gente precisa compreender qual que é a intervenção possível, a gente precisa saber de que forma fazer essa intervenção, para que ela não seja desastrosa, né? Porque às vezes a gente parte do pressuposto de que a melhor solução é o rompimento da relação, quando na realidade a melhor solução é aquela que a pessoa escolhe como sendo a melhor para ela, né? Lembrando que a gente não pode fazer especialmente julgamentos morais sobre aquilo que é uma escolha, uma opção, mas a nós cabe ajudar e tentar proporcionar um ambiente que seja minimamente razoável para que aquela situação de violência não mais aconteça. E aí eu vou entrando um pouquinho dentro de alguns aspectos da Lei Maria da Penha que eu acho importantes. Eu separei 3 para conversar com vocês, 4 na verdade. Primeiro, a Lei Maria da Penha se aplica para situações de violência de gênero. Eu já entrei um pouco no que são essas situações, que elas dizem respeito a essa diferença de relação, essa diferença de poder que existe entre homens e mulheres, e por força disso a situação da violência lá acontece. Segundo aspecto muito importante, ela é considerada uma violação de direito humano. Em outras palavras, ela significa que cabe a nós, sociedade, instituições, organizações, proporcionar um ambiente necessário para que essa situação de violência cesse e também constitui nossa obrigação intervir. Em outras palavras, em briga de marido e mulher, a gente precisa meter a colher. Essa é a justificativa e o fundamento para que essa intervenção aconteça. A Lei Maria da Penha não se aplica em todas as situações de violência de gênero, e aí a gente tem 3 situações específicas que vêm elencadas, ditas e transcritas na lei. Primeira delas, por uma situação que aconteça no âmbito da unidade doméstica, significa um espaço físico específico, casa, barraco,
Para pessoas que moram na rua, por exemplo, acontece muito violência de gênero, que tem aplicação da Lei Maria da Penha entre casais que às vezes moram na rua, ou pessoas que estão reunidas e que estão em uma determinada situação de abrigamento, né? Então, são situações que acontecem dentro de um determinado espaço físico de moradia que não precisa ser uma moradia estável, mas que tem esse tipo de vínculo. A segunda questão, no âmbito da família, essa é um pouco mais fácil de ser compreendida, mas a família é todo e qualquer conceito de família. Tio, sobrinha, pai, filha, enteado, primos, né? Toda a família, não só aquele vínculo que seja o vínculo que a gente chama do vínculo sanguíneo ou consanguíneo, mas também do vínculo civil e muitas vezes um vínculo de amizade, por exemplo, a madrinha, né, o padrinho, que são pessoas que a gente considera muito mais como parentes do que outras que às vezes são da nossa própria família, digamos assim, formalmente constituída. E também por decorrência de qualquer relação íntima de afeto. E por aí a gente entende ficantes, peguetes, né, que tem todo esse nome que essa moçada hoje em dia usa. Imagino que vocês, professores, professoras, vivenciem muitas situações ou veem, né, têm conhecimento sobre situações que acontecem na sala de aula, algumas vezes entre amigas ou amigos muito íntimos, entre ficantes, né? Porque infelizmente acontece muita situação de violência entre adolescentes em relações ainda que transitórias. Então a lei fala em relação íntima de afeto, mas ela não exige um vínculo permanente para que ela possa ser aplicada. E, finalmente, a questão das formas de violência. Lembrando que essas formas de violência, elas têm uma modificação e uma variação no tempo e no espaço, né? Nós estamos em tempo de pandemia, de isolamento social. O mundo virtual, ele passou a ser uma situação que vem hoje a proporcionar diferentes e distintas formas de violência. Então, algumas vezes elas acontecem pela rede social, por WhatsApp, por Instagram, né? Então são várias as formas de violência que acabaram sendo incorporadas ou incrementadas na nossa realidade hoje e que acabam proporcionando a necessidade de que a gente olhe um pouco mais a fundo para o significado, compreendendo o que é a violência de gênero, para que a gente possa fazer a intervenção necessária para que essa violência possa de alguma forma cessar. Então, lembrando, violência física, nem toda violência física deixa marcas. Tem muitas violências físicas que não deixam marcas, mas nem por isso deixam de ser violências, né? Violência psicológica são todos os nãos, as proibições, aquela situação em que você acaba ou diminui de alguma forma com a autoestima da pessoa e também a violação da intimidade. Isso é especialmente importante agora por conta daquilo que eu até antecipei com relação ao fato de haver essas violências todas que acabam acontecendo dentro do mundo virtual, que não deixam de ser violências. A violência sexual, que também, infelizmente, já acontecia, a gente já via num crescendo de ocorrência de violência sexual, e ela passou a ser uma situação bem mais gravosa, bem mais complexa, por conta dessas vulnerabilidades que acontecem agora no âmbito e por força do isolamento social. Violência patrimonial também é uma constante. A gente não pode deixar de olhar para ela como uma situação que é bastante gravosa, lembrando que muitas mulheres não saem, não conseguem sair de um relacionamento abusivo por conta da dificuldade daquilo que representa a violência patrimonial e a violência moral, que são os xingamentos, as ofensas todas. Lembrando, enfim, por fim, já entra no chat, já até me trouxeram aqui o iPad para dar uma olhadinha nas perguntas de vocês, já vou responder, a gente tem alguns minutinhos para isso, mas lembrando que a Lei Maria da Penha não fala em crime, ela fala em violências. Então, para que haja a intervenção do sistema, a gente não precisa da ocorrência de um crime, basta a ocorrência de uma violência. Para nós do mundo jurídico, isso é um pouco mais fácil de ser traduzido, para quem não é do mundo jurídico, talvez um pouco mais difícil, mas um crime exige determinados elementos e considerações que não necessariamente precisam estar presentes para caracterizar uma violência. Então, uma violência, por outras palavras, é um conceito muito mais amplo. E a lei fez isso com um objetivo e uma finalidade bastante própria, que é proporcionar a proteção, a prevenção, principalmente, mesmo que um crime não esteja presente. O que é importante é que a gente proporcione uma sociedade em que a violência não exista, né? Por isso é que a lei trouxe esses elementos para que isso fosse possível, para que isso acontecesse. Então, acho que agora entrando no chat, né? Eu não sei se eu consigo ligar aqui o iPad, porque ele tem aí, do ladinho.
Tá, aqui do ladinho. Deixa eu ver se eu consigo deslizar agora. Ele não deve ter bloqueio. É isso? Boa tarde. Já estou lendo aqui, tá? Meu nome é Rosa, sou responsável por... Ah, tá. Vamos lá. A violência tem raiz... Eu acho que não chegou nenhuma a isso, Rosa. Todas as mensagens que você responder serão destacadas em verde. Bom trabalho. Tô por fora, não estou conseguindo ver nenhuma pergunta. Tem alguma? Ou estão escrevendo ainda? É isso, gente? Estão escrevendo ainda, é isso? Ainda estão escrevendo, a Rosa acabou de me dizer. Tá. Enquanto isso, eu vou falando com vocês mais alguma coisa. Não sei se ficou alguma dúvida com relação àquilo que a Rafaela contou para vocês a semana passada, as medidas protetivas de urgência, a forma como elas podem ser feitas. Medidas protetivas salvam vidas, elas são extremamente importantes. Eu acho que tem alguma dificuldade com relação à escola, talvez, de como fazer o cumprimento dessas medidas, né, de como a gente faz para poder... enfim, para que a gente possa dar operacionalidade, operacionalização naquilo que é uma medida protetiva de urgência, mas é importante lembrar que elas são extremamente importantes, né? A forma de se pedir a medida protetiva de urgência, ela se faz de distintas maneiras. A mulher não precisa necessariamente fazer um boletim de ocorrência e fazer o pedido dela através e a partir do boletim de ocorrência. Isso pode acontecer através dos sistemas todos de proteção e prevenção da violência, como também com relação à promotoria de justiça, à defensoria pública, e vários canais foram abertos nesse momento de pandemia para que esses relatos de violência, esses pedidos pudessem ser feitos, né? Agora a gente está numa fase difícil, vocês no interior eu não sei se ela é tão complexa assim como a nossa, mas aqui em São Paulo dá para a gente sentir de perto quais são os efeitos da pandemia e quais são as considerações. Aqui tem uma pergunta. Laércio, é isso? A violência tem raiz na sociedade de classe? A violência, pelo menos essa violência de gênero, e esse é o nome dela, ele tem raiz, na verdade, nessa questão cultural, que é o patriarcado, né? Essa concepção de que homens e mulheres, na verdade, e tem, enfim, inclusive veio muito da biologia ou da medicina, né, dos idos do século XIX, começo do século XX, dizendo que havia diferenças biológicas que nos contavam que mulheres eram inferiores, inclusive com relação ao cérebro, né? A gente ainda vê esse tipo de conclusão com relação a algumas atividades, a gente ainda pressupõe que mulheres são melhores para o cuidado e que homens são melhores para outras atividades objetivas racionais e mais práticas, né? Tudo isso, na verdade, tem origem nesse tipo de concepção, que é uma concepção cultural de desigualdade, né? Uma concepção cultural de diferenças, criando o que a gente chama de papel de gênero, né? Os homens são fortes, os homens não choram, os homens eles têm um determinado papel e função sexual bastante diferenciada daquela das mulheres, e as mulheres são necessariamente submissas, enfim, são mais cuidadosas, né? São mais carinhosas. Então essas preconcepções elas acabam nos conduzindo dentro de uma determinada evolução e desenvolvimento de condutas e ações, e a partir disso a gente acaba criando determinadas pressuposições. Então nós mulheres temos que ser subservientes e os homens, na verdade, têm que ter o poder, o domínio. Quando esses papéis eles não são de alguma forma correspondentes àquela preconcepção que nós temos sobre o que é o nosso papel dentro dessa relação social, dentro dessa relação entre pessoas, interpessoal ou comunitária, a violência acontece. Por isso é que muitas vezes a gente olha para uma determinada situação, né? Se vocês forem olhar os casos de feminicídios tentados ou consumados que aconteceram, os mais famosos, a gente consegue perceber que eles têm elementos e têm fatores em comum. Né? Eles acontecem de ordinário quando a mulher tenta romper com um relacionamento abusivo, e determinadas falas são muito comuns. Se não for minha, não será de mais ninguém, né? E há uma relação entre esse tipo de domínio, esse tipo de ação e a tentativa de controle, o exercício da posse, né? Essa fala mesmo, que ela é muito significativa, se não for minha, não será de mais ninguém. Então, é esse tipo de exercício que ela acaba levando à ocorrência da violência, né? Não necessariamente como uma questão de classe, mas como uma relação de poder no que diz respeito à concepção
desse tipo de questão que é a violência de gênero, né? E aí algumas perguntas, as pessoas perguntam, mas tem mulheres muito ciumentas, né? Enfim, mas a gente não ouve no índice, quando a gente vai olhar, toda vez que a gente tem uma dúvida, isso para mim é extremamente importante, a gente tem que estudar e olhar nos índices aquilo que as pesquisas nos contam. A quantidade de mulheres que mesmo com ciúmes, mesmo numa determinada situação em que o rompimento do relacionamento é feito, a quantidade de mulheres que mata os seus ex-namorados, ex-companheiros ou ex-maridos é infinitamente menor do que a quantidade de homens que matam suas ex-namoradas, ex-mulheres e ex-companheiras nas mesmas condições. Então, quando a gente vê isso, não é que o ciúmes não está presente em mulheres também com relação aos seus parceiros, mas é o efeito que esse tipo de comportamento produz, o direito que ele faz nascer dentro de uma concepção pessoal que torna, naquele momento, para aquela determinada pessoa, admissível que a violência, na sua forma mais extrema, seja praticada e admitida dentro desse contexto. Quais são as maiores violências apontadas? A Rita está perguntando, né? As maiores violências hoje, pelos índices que nos trazem, pelas pesquisas, é a violência psicológica. E a violência psicológica, o que eu tenho percebido na minha prática profissional, e tem algumas outras colegas que têm percebido também, ela tem acontecido ou tem ficado mais visível de uma maneira enfática, né? E a violência psicológica são todas aquelas situações, elas são de duas ordens. Primeiro, são as proibições. Não vai sair com as amigas, não vai colocar determinada roupa, não admito que tenha acesso à mídia social, os controles todos que são estabelecidos com o celular, com a mídia social, controle de frequência. Já peguei casos, por exemplo, de pessoas, de homens, que controlavam aquela informação que tem no carro sobre a quantidade de quilômetros percorridos, porque ele sabia qual era o quilômetro percorrido, a distância que existia entre o trabalho dela e a casa. Então, quando ela saía de casa de manhã, ele olhava o que estava marcando, quando ela voltava no final do dia, ele olhava para saber se ela tinha ido para outro lugar que não só para o local de trabalho. Então, são essas violências que têm sido as mais... Agora tem tido um aumento maior na notificação e na informação. E também as que acontecem por meio virtual, né, que no final de 2018 houve uma alteração legislativa na Lei Maria da Penha, trazendo a violação de intimidade como sendo uma violência psicológica, né? Então foi o que eu disse, a gente tem que estar atento, porque algumas vezes essas violências elas vão se transformando e se adequando às realidades. Não é que elas deixaram de existir, assim como a questão de gênero, né? Ser mulher hoje é muito diferente do que ser mulher quando nossas mães tinham a nossa idade, de que quando nossas avós tinham a nossa idade, né? Minha mãe, por exemplo, não podia usar calça comprida. A única profissão possível para ela de ser exercida, não que ela gostasse, mas ela não tinha absolutamente nenhuma opção, era professora. Minha mãe se aposentou como supervisora de ensino. Mas ela não podia escolher nenhuma outra profissão a não ser essa. Hoje já é uma situação um pouco menos complicada, a gente percebe que há outras escolhas, outras possibilidades, mas isso não significa que a violência não tenha deixado de acontecer. O que não fazer para não sofrer violência doméstica? Existem vários indícios de que um determinado relacionamento ele é abusivo. Ele é muito interessante, é aflitivo, mas também é interessante, porque como é uma questão cultural, a gente pode dizer que as nossas relações, as relações humanas, como nós as conhecemos, a maneira como nós somos ensinados, elas possuem uma influência desse determinado padrão cultural, né? Se espera que mulheres tenham determinado comportamento e se espera que homens tenham determinado comportamento. Então fica muito difícil, por vezes, a gente perceber em algumas peculiaridades, em algumas situações pequenas, que a gente está sendo vítima de uma determinada violência, né? Mas há alguns indícios. Ciúmes excessivo é um desses indícios, aquela situação de pessoa que controla o lugar onde você vai, a distância percorrida, mídia social, essa história de que eu e meu marido e meu namorado temos a mesma senha da mídia social, a mesma senha do celular, ele pode ter acesso a todo e qualquer instrumento que me faça ter algum tipo de acesso à mídia ou ao externo, e-mail, WhatsApp, enfim. Esse tipo de controle excessivo, esse tipo de necessidade de fazer esse tipo de interferência é um sinal muito claro
e muito específico de que a violência se encontra presente. Então, quando esse sinal de ciúmes excessivos estiverem ali naquela determinada relação, eu acho que é extremamente interessante a gente conseguir perceber, acende uma luzinha vermelha, né? Uma percepção de que aquilo não é normal, não é natural. Lembrando sempre que ciúmes não são sinônimo de amor, é sinônimo de controle, né? O ciúmes um sentimento pessoal, subjetivo, que cada um e cada uma de nós tem, né? Que a gente tem que tratar dessa situação como nós mesmos, dentro de nós mesmos, mas o problema existe quando a gente transporta para o outro ou para outra a necessidade de mudança de comportamento por conta de uma dor, que é uma dor muito pessoal e muito própria. E aí surgem os abusos, aí surgem as violências. Então, eu acho que um indício seria esse. Mas o mais importante é, uma vez se percebendo dentro de uma relação abusiva, é conseguir entender que há caminhos a serem seguidos, que há possibilidade da gente sair da situação de violência, que não é um caminho sem volta. E principalmente compreender também que, assim como nós mulheres somos inseridas nessa realidade cultural, os homens também. Né? Então, há uma possibilidade concreta e efetiva de mudança de comportamento. Hoje a gente vê muitos homens que, na verdade, eles ficam extremamente ofendidos e extremamente indignados com determinadas violências que são praticadas e são parceiros muito importantes e expressivos dentro dessa luta contra a violência que nós temos, né? Então, isso já é uma situação que faz parte da sociedade e ela é possível de ser mudada, né? Um bom relacionamento que seja em condições de igualdade, de dignidade e de respeito, é um relacionamento que ele é perfeitamente possível de ser construído, né? Eu tenho experiência, eu tenho um trabalho que é feito lá na comarca onde eu atuo, que é Santo André, que é com homens autores de violência, e os efeitos que esse tipo de trabalho traz, eles são visíveis, são plausíveis e são perceptíveis. Então, dá para mudar aquela determinada situação, é só uma questão da gente pedir ajuda. Por isso, mais uma vez, que a intervenção ela é muito importante, porque quando a gente faz a intervenção, dependendo do momento em que ela é feita, a gente pode não só salvar vidas, como salvar um determinado relacionamento também, ajudar aquela família, as crianças que são vítima ou que fazem parte daquela determinada relação familiar, e com isso a gente acaba tendo uma determinada sociedade que seja menos afeta a situações de violência. Espera aí que eu vou tentar achar o outro aqui. Mais uma pergunta. O que é a medida protetiva? Protege. A medida protetiva é um importante instrumento para a proteção. Na maior parte dos casos, o simples fato de ser concedida a medida protetiva faz com que aquela violência não mais aconteça. Já falei algumas vezes, vou falar de novo. O móvel propulsor da violência é a questão da nossa cultura, a forma como nós somos ensinados a agir dentro de uma determinada relação, e por vezes o contar para aquela pessoa que aquela forma de conduta não é a melhor, não é a necessária, e ela não é imprescindível, já é suficiente para que aquele determinado comportamento deixe de acontecer, e eu vejo isso na prática. Agora, existem determinadas situações, né, que são mais graves, quando o ciclo da violência está presente, tentativas de feminicídio, alguns estupros, algumas situações mais gravosas, que aí a tão só concessão da medida protetiva de urgência não é suficiente, né? A gente precisa estabelecer outras formas de proteção. Estou aqui tentando virar o iPad para ver as próximas perguntas. A gente precisa estabelecer outras formas de proteção e outras formas de fiscalização do cumprimento da medida protetiva, para que a gente possa efetivamente prevenir a ocorrência da violência. Com relação, vou tentar sintetizar, porque a gente está aqui 2 minutinhos só. Vamos lá, indivíduos transgêneros são amparados pela Lei Maria da Penha? Sim, porque a Lei Maria da Penha fala em violência de gênero, então mulher trans também pode ser uma vítima considerada capaz de usufruir do mesmo tipo de sistema de proteção. Trabalho psicológico para o agressor, sim, para a mulher também. Tem uma feminista com quem eu convivo, admiro muito, que ela diz que também não só os homens aprendem a ser autores de violência, mas as mulheres também precisam aprender a não ser submetidas a esse tipo de situação. Como eu disse, é um padrão de cultura, é um padrão que ele é aprendido. Como ele é aprendido, a gente tem que também aprender a se posicionar de uma outra forma e de uma outra mulheres.
enfim, eu vou tentar, estou lendo aqui mais rápido para eu tentar responder todas de uma maneira um pouco mais sintetizada. Espera aí. Vamos lá. Não vou conseguir responder todas, né? Agora eu fiz mais ou menos uma análise daquilo que é uma situação que acaba se repetindo nas perguntas e vou responder duas e depois me perdoem por não poder responder todas. Primeira delas, posso responder mais duas? Dá tempo? Mais uma? Como comunicar a violência? Depois eu posso colocar isso por escrito, é muito importante a participação de vocês. Segundo, por que a violência continua a acontecer? Porque a gente ainda precisa incorporar métodos de contar e ensinar para as pessoas como se relacionar dentro dessa determinada realidade. Então, a escola nisso tem um papel fundamental, falei isso no começo, vou falar de novo. A gente precisa contar para as pessoas, homens e mulheres, nós somos iguais em direitos e obrigações, há diferenças biológicas claras, ninguém nega essas diferenças, mas que essas diferenças não sejam usadas como forma de opressão, como forma de tratamento indigno, como forma de tratamento desumano e desrespeitoso. Obrigada por todos, obrigada pela audiência. Tem mais minutinhos ainda, é isso? Não acabou, né? Estão aqui me sinalizando que já acabou. Obrigada por estar com vocês. Que vocês se cuidem, né? Vamos passar por esse isolamento social da melhor maneira possível, que logo sairemos dessa situação de pandemia. Fiquem bem, com saúde e se cuidem. Um abraço afetuoso a todos e a todas.